Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, 8 de outubro, sexta-feira, eu selecionei algumas notícias para trazer aqui no Notícias do Mundo de Segurança da Informação. E hoje os destaques são os seguintes: Tweet explica vazamento massivo de dados, configuração do servidor. Violação de dados neste ano já supera o total de 2020. Cyberataques semanais crescem 62% este ano no Brasil. E Câmara aprova a adesão do Brasil à Convenção de Budapeste. Eu começo com essa notícia, que fala justamente que a Twitch explica vazamento massivo de dados, configuração do servidor. A Twitch lançou uma atualização que parece que contribuiu para que o código-fonte fosse exposto, com números de pagamento e outras informações. O site esclareceu que os dados foram expostos à internet devido a um erro em uma alteração na configuração do servidor do Twitch, que foi posteriormente acessada por um terceiro malicioso. Neste momento, as equipes estão trabalhando com urgência para investigar o ataque. O site de streaming é de propriedade da Amazon e acrescentou que não há indicação de quaisquer credenciais de login, incluindo senhas, tenham sido expostas. Segundo a empresa, os números completos dos cartões de crédito não são armazenados pelo Twitch. Então, os números completos dos cartões de crédito não foram expostos. A Twitch também disse que, por muita cautela, foi redefinido todas as chaves de stream e fornecido um link para obter uma nova. Só que, dependendo do software de transmissão utilizado, pode ser necessário atualizar manualmente para iniciar uma nova transmissão. Os usuários da Twitch Studio, Streamlabs, Xbox, PlayStation e Twitch Mobile App não devem precisar realizar nenhuma ação para que sua nova chave funcione. Os usuários de OBS que conectaram sua conta na Twitch também não devem precisar realizar nenhuma ação, esclareceu o site. Porém, caso a pessoa não tenha conectado a sua conta, precisará copiar manualmente seu stream do painel da Twitch e colá-lo no OBS. Para todos os outros, consulte as instruções de configuração específicas para o software de sua escolha. Os invasores comunicaram que roubaram toda a Twitch TV, incluindo os clientes da plataforma nos dispositivos móveis, desktop e console. Sendo assim, todas essas informações podem tornar a Twitch vulnerável para ataques futuros, permitindo que os criminosos em potencial investiguem ainda mais as fraquezas. A Twitch disse que a investigação está em andamento. Ainda estamos no processo de entender o impacto em detalhes, escreveu a empresa. Ademais, redefiniram todas as chaves e aconselharam os usuários sobre como atualizar seu software. Violação de dados neste ano já supera o total de 2020. O número de violações de dados relatadas publicamente até agora neste ano já ultrapassou o total de 2020, colocando 2021 no caminho para se tornar um recorde histórico de acordo com a ITRC, organização voltada à orientação a consumidores, empresas e governo, para mitigar o impacto de comprometimento de identidade do cybercrime. Os números da ONG, relativos aos volumes de violação no terceiro trimestre, chegaram a 446 incidentes. Embora seja menor do que as 491 violações registradas no segundo trimestre, o total no acumulado do ano agora é de 1.291 contra 1.108 em 2020. O ponto mais alto de 1.529 violações foi estabelecido em 2017, mas com o phishing e ransomware liderando o aumento do volume neste ano, prevê que 2021 possa ultrapassar esse número. Eva Velasquez, presidente e CEO do ITRC, disse que 2021 está a apenas 238 violações de bater o recorde de todos os tempos em um único ano. Os números do ITRC incluem não apenas violações tradicionais, em que pessoas mal intencionadas roubam dados de organizações, mas também casos de configurações incorretas da nuvem que levam ao vazamento de dados para domínio público. Os casos de roubo de dados no acumulado do ano aumentaram 27% em relação a todo o ano de 2020. Os vazamentos de nuvem geralmente afetam muitos usuários, mesmo que os dados não acabem nas mãos erradas. Para esse fim, o número de vítimas de comprometimento de dados no terceiro trimestre, 160 milhões, é maior do que o primeiro trimestre e no segundo trimestre de 2021 juntos, 121 milhões. No entanto, esse número se deve principalmente a bancos de dados em nuvem não seguros, disse o
ITRC. Cyberataques semanais crescem 62% este ano no Brasil. O número médio de ataques por semana no mundo, as organizações aumentou em 40% neste ano em comparação com 2020. No Brasil, o aumento foi consideravelmente maior, com uma média semanal de 967 ataques e um crescimento de 62%, de acordo com dados da Checkpoint Research, divisão de inteligência e ameaças da Checkpoint Software. O estudo mostra que, globalmente, após uma ligeira diminuição nas semanas anteriores a março de 2020, houve um aumento significativo no número médio de ataques semanais a cada organização ao longo dos meses seguintes, incluindo neste ano. Em setembro, o número médio de cyberataques semanais em cada organização atingiu globalmente seu pico, com mais de 870 ataques. Isso é mais do que o dobro do número de ataques em março de 2020. Embora a África seja a região mais visada por ataques cibernéticos, a Europa e a América do Norte enfrentaram os maiores aumentos em ataque cibernético entre 2020 e 2021. As organizações na África experimentaram o maior volume de ataques até agora neste ano, com uma média de 1.615 ataques semanais por organização, aumento de 15% em relação a 2020. Em seguida, está a região Ásia-Pacífico, com uma média de 1.299 ataques semanais por organização, aumento de 20%. Logo após estão as regiões da América Latina, com uma média de 1.117 ataques semanais e um aumento de 37%, Europa com 665, aumento de 65%, e América do Norte com 497 e um aumento de 57%. Os setores que estão enfrentando os maiores volumes de cyberataques são educação e pesquisa, com uma média de 1.468 ataques por organização a cada semana, um aumento de 60% a partir de 2020, seguido por governo militar, com 1.082, aumento de 40%, e pelo setor de saúde, com 752, aumento de 55%. Além disso, a Checkpoint Research observou que os ataques semanais de ransomware a empresas brasileiras aumentaram 8% em 2021 em comparação a 2020. Ela também constatou que, globalmente, em 2021, em média, 1 em cada 61 empresas foi afetada por ransomware semanalmente, um aumento de 9% em relação a 2020. O setor de ISP, MSP, provedores de internet e de serviços gerenciados, vem sendo mais atacado por ransomware neste ano. O número médio semanal de organizações impactadas nesse setor é de 1 em cada 36, e um aumento de 32% a partir de 2020. O setor de saúde aparece em segundo lugar, com 1 em cada 44 organizações impactadas, um aumento de 39%, seguido por fornecedores de software em terceiro lugar, com um caso em cada 52 organizações e um aumento de 21%. E por fim, Câmara aprova a adesão do Brasil à Convenção de Budapeste. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de decreto legislativo 255/21, que contempla a adesão do Brasil à Convenção sobre o Crime Cibernético, na qual são tipificados os crimes desse tipo, que traz mecanismos para facilitar a cooperação entre os signatários. A matéria vai ao Senado. A Convenção de Budapeste é um tratado firmado originalmente em 2001 pelo Conselho da Europa. Não por menos, 44 dos 60 signatários são países europeus, mas Estados Unidos, que é membro sem voto do Conselho, e Canadá, por exemplo, também já aderiram. O Brasil foi convidado pelo Conselho da Europa em 2019. O governo concordou, mas o acordo precisa da ratificação do Congresso Nacional. A convenção abrange tanto os crimes cibernéticos classificados de próprios, crimes voltados contra a inviolabilidade e uso indevido dos dados e informações cibernéticas em si, como o acesso não autorizado, quanto os impróprios, crimes contra bens jurídicos diversos cometidos por meio da informática, como, por exemplo, crimes contra a honra, armazenamento de imagens de pedofilia, violação a direitos autorais online. O texto inclui disposições adicionais sobre tentativa, auxílio e incitação ao cometimento das infrações descritas, bem como trata de sanções e medidas quanto à responsabilidade das pessoas jurídicas.
na cooperação internacional, traz mecanismos para ampliar e facilitar a colaboração entre as autoridades policiais, judiciais e órgãos de investigação, além de dispositivos destinados à cooperação mútua no recolhimento de dados de tráfego em tempo real e a interceptação de dados de conteúdo. Nesse sentido, o texto determina a articulação de uma rede que funcione 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, 24 por 7, em que cada Estado-membro poderá designar um ponto de contato disponível todo o tempo, a fim de assegurar a prestação de assistência imediata a investigações ou procedimentos relativos a infrações penais, ou mesmo para recolher provas eletrônicas de uma infração penal. Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer hoje era isso. Espero sinceramente que você tenha gostado. E se gostou, curta, salve e compartilhe este post com outras pessoas, porque eu tenho certeza que isso pode fazer a diferença, trazendo ainda mais cultura de segurança da informação. E se você tem alguma sugestão, crítica ou dúvida, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Eu faço questão de ler e aprimorar os conteúdos que trago para que eles tenham cada vez mais relevância. Combinado, pessoal? Ótimo dia, ótimo final de semana a todos e até a próxima.